Milhões de dólares. Esse é o valor extremo que alguns dos charutos feitos à mão mais raros do mundo podem alcançar no mercado de luxo. Por que um objeto composto exclusivamente por folhas de tabaco enroladas atinge cifras tão astronômicas? Aparentemente não é complexo entender a composição física, já que não existem banhos de ouro ou incrustações de diamantes na estrutura do produto. Mas a resposta reside na complexidade extrema da manufatura, onde a ausência de metais preciosos é compensada por um ciclo de produção que exige até 5 anos de maturação biológica. Mais de 600 mãos diferentes tocam o produto antes que ele chegue ao estágio final de comercialização. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada par de mãos executa uma tarefa técnica específica, garantindo que a integridade das folhas seja preservada desde a colheita até a mesa de rolagem. À primeira vista, o enrolar das folhas parece um movimento mecânico repetitivo, mas na prática, qualquer variação na pressão dos dedos compromete o fluxo de ar e a queima uniforme do charuto. Centenas de etapas individuais compõem o cronograma rigoroso dentro das oficinas de manufatura mais prestigiadas do planeta. Pode-se notar como os artesãos selecionam as folhas por textura, cor e elasticidade, descartando qualquer material que apresente a mínima imperfeição nervurada. O equipamento gradualmente organiza os lotes para o envelhecimento, onde o tempo atua como um reagente químico natural. Tudo só se complica. A fermentação controlada exige monitoramento constante de umidade e temperatura para que os óleos essenciais do tabaco se estabilizem completamente. Vê-se como as folhas são dispostas em camadas precisas durante a fase de montagem, respeitando a lógica de combustão de cada tipo de tabaco. A câmera desliza ao longo das bancadas de madeira, onde o mestre enrolador ou torcedor utiliza ferramentas de corte milimétricas para ajustar o formato final. Depois, fica mais complexo. Após a rolagem, os charutos permanecem em salas de condicionamento por meses, para que os sabores se fundam em uma composição homogênea. Pode-se observar o movimento preciso das lâminas de aço, removendo as extremidades excedentes com exatidão cirúrgica. O material segue adiante pela cadeia de produção até a verificação de qualidade final. Esse nível de detalhamento técnico e a espera prolongada transformam um simples produto agrícola em um item de alta precisão industrial. O percurso de transformação das folhas conclui esta fase, consolidando a estrutura física do charuto premium. 250 milhões de unidades. Este é o volume impressionante de charutos produzidos anualmente pela República Dominicana, que hoje detém o título de maior nação exportadora desse produto em todo o globo. Porque essa pequena ilha caribenha conseguiu superar a hegemonia histórica de sua vizinha mais famosa? À primeira vista, a supremacia de Cuba sobre o mapa mundial do tabaco parecia inabalável, sendo longamente tratada como um solo sagrado, onde cada exemplar era o padrão absoluto de referência. Mas na prática, a ascensão dominicana foi impulsionada por fatores que transcendem questões políticas ou meros acordos comerciais de exportação. O processo está apenas ganhando velocidade. Marcas como Davidoff, Arturo Fuente e La Flor Dominicana elevaram a técnica de enrolar as folhas manualmente a um patamar de precisão técnica sem precedentes. Pode-se notar como as mãos dos artesãos manejam as folhas com uma destreza que transforma a manufatura em um nível superior de arte industrial. Diante desse cenário de inovação, surge a dúvida entre a escolha de um charuto cubano profundamente enraizado em séculos de tradição ou um exemplar dominicano moderno. Independentemente da origem geográfica ou do prestígio da marca, o objeto permanece sendo, essencialmente, um processamento de folhas de tabaco. Apenas parece óbvio que o charuto seja um item de luxo e refinamento, mas essa associação estética frequentemente gera a percepção equivocada de que ele seria menos nocivo do que o cigarro convencional. Depois fica mais complexo. Um único charuto pode conter de 10 a 20 vezes mais nicotina do que um cigarro comum, o que altera drasticamente a carga química recebida pelo organismo. Nesta etapa não termina, pois as substâncias tóxicas são absorvidas de forma implacável pela mucosa oral.
mesmo sem a necessidade de uma inalação profunda nos pulmões. Vê-se como a exposição regular resulta em uma dependência química severa e no aumento progressivo do risco de patologias graves. O hábito prolongado eleva a probabilidade de desenvolvimento de câncer na boca, na laringe e no esôfago, além de provocar danos estruturais severos nas gengivas. A fumaça gerada pela queima dessas folhas é visivelmente mais densa e pesada do que a fumaça de outros derivados do tabaco. Para aqueles que estão expostos de maneira passiva e frequente a esse ambiente, o risco de problemas pulmonares e respiratórios graves permanece uma realidade física constante. O equipamento biológico humano processa essas toxinas de forma lenta, enquanto os resíduos químicos se acumulam nos tecidos. Assim, a transformação das folhas em fumaça conclui seu ciclo de impacto, deixando o material pronto para os efeitos finais de seu consumo. Milhares de sementes menores que a cabeça de um alfinete marcam o ponto de partida na trajetória de um charuto de alto padrão. O processo não se inicia nas dependências de uma manufatura, mas sim no manejo cuidadoso desses grãos minúsculos que são selecionados e semeados em bandejas de solo estéril. Uma camada leve de meio de crescimento cobre cada semente, sendo espessa o suficiente para reter a umidade necessária, mas fina o bastante para permitir a passagem da luz solar. Por que monitorar a temperatura e a umidade com precisão quase horária dentro de estufas seladas? Aparentemente, a germinação poderia ocorrer de forma natural e espontânea, mas sem esse controle rigoroso do ambiente, as sementes não teriam a uniformidade exigida para a produção premium, resultando em plantas com ciclos de crescimento descompassados. Pode-se notar como os primeiros brotos verdes emergem em apenas alguns dias sob as lonas da estufa. O equipamento de monitoramento registra cada variação enquanto as mudas se desenvolvem de forma constante durante um período de 4 a 6 semanas. Ao atingirem uma altura de aproximadamente 15 a 20 centímetros, o ciclo inicial se completa. Mas isso é apenas o começo. As mudas estão agora preparadas para abandonar o ambiente protegido e enfrentar as condições do campo aberto. Nas fazendas de alta linhagem dedicadas aos charutos artesanais, o transplante é executado inteiramente de forma manual pelos trabalhadores. Cada muda é posicionada em fileiras retas em um solo solto e aerado, mantendo um espaçamento medido exatamente na largura de uma mão. Esse critério técnico impede que as folhas se sobreponham e garante que as raízes tenham espaço para uma ancoragem profunda na terra. À primeira vista, a organização das fileiras parece uma escolha estética, mas na prática, essa distância é o que permite a circulação de ar e a absorção individual de nutrientes. O processo está apenas ganhando velocidade. Em plantações na República Dominicana e na Nicarágua, os agricultores operam sob um cronograma de plantio que se restringe apenas ao início da manhã. Vê-se como a luz solar suave e a alta umidade do amanhecer protegem as plantas jovens contra o estresse térmico, mantendo o solo macio e evitando a perda crítica de água. A fase de cultivo entra em seu estágio mais decisivo assim que as plantas estabelecem raízes sólidas no campo. Durante as 6 a 8 semanas seguintes, o foco total dos produtores se volta para o controle do crescimento e a qualidade superior das folhas. Observa-se como os produtores monitoram diariamente a coloração das superfícies, a firmeza dos caules e a umidade exata do solo para ajustar os sistemas de irrigação. Dependendo das características do terreno, utilizam-se sistemas de gotejamento automatizados ou rega manual direta. Depois, fica mais complexo. Quando as plantas atingem uma altura entre 1,20 m e 1,5 m, botões de flores de tom roxo pálido surgem no topo da estrutura. Por que remover manualmente a ponta superior da planta antes que as flores desabrochem totalmente? O topo da planta concentra a energia vital para a reprodução e sementes. Ao realizar o processo de desponte, a energia do vegetal é redirecionada da reprodução para o desenvolvimento pleno das folhas existentes. Simultaneamente, os brotos laterais são removidos de forma seletiva para impedir a dispersão de nutrientes essenciais. Apenas parece óbvio que a planta deva crescer livremente,
mas na prática, essa intervenção manual é o que permite que as folhas remanescentes maturem de forma uniforme e ganhem corpo. Cerca de 1,5 metro de altura é o sinal para que a colheita folha a folha se inicie em camadas claramente definidas ao longo do caule. Cada posição na haste desenvolve um perfil de força, aroma e concentração de nicotina completamente distintos. Diferente da colheita em massa, este procedimento se estende por mais de 1 mês de trabalho contínuo. Tudo só se complica. Após cada rodada de colheita, a planta permanece no campo para que os níveis superiores de folhas possam continuar seu processo de maturação sob o sol. Os agricultores avançam em estágios subindo camada por camada na estrutura vegetal. A base inferior é composta pelo volado, que consiste em folhas finas e leves que garantem uma queima uniforme no interior do charuto. Cerca de 1 semana após essa retirada, as folhas do viso, localizadas na seção central, são coletadas manualmente. Elas apresentam maior espessura, elasticidade e um aroma moderado que equilibra a estrutura do produto final. Transmissão para o próximo nível. As folhas do topo, conhecidas como ligero, são as últimas a serem colhidas. Devido à exposição prolongada aos raios solares, elas são ricas em óleos essenciais e nicotina, oferecendo a maior potência de sabor. A colheita de tabaco para charutos é feita exclusivamente à mão, ao contrário do tabaco industrial, que é processado mecanicamente em poucos minutos. A razão técnica para tamanha lentidão é a integridade absoluta de cada folha, que deve permanecer sem manchas, rasgos ou amassados. Somente folhas colhidas no estágio exato de maturação são consideradas aptas para a composição de um charuto feito à mão. O material deixa o campo de cultivo, passando para um estágio tranquilo de processamento posterior. 30 a 45 dias. Este é o intervalo exato em que as primeiras folhas colhidas abandonam as máquinas de secagem industrial para serem processadas em celeiros de cura tradicionais. Cada folha de tabaco é dobrada manualmente na altura do caule e pendurada em postes de madeira horizontais que se estendem de uma extremidade à outra da estrutura. Dependendo da variedade da planta e do perfil de sabor desejado, diferentes métodos de cura podem ser aplicados, incluindo a cura ao ar, ao sol, pelo calor ou através da fumaça. Mas isso é apenas o começo. Porque o processo de cura é considerado uma transformação biológica e não apenas uma secagem. À primeira vista, parece uma simples perda de umidade, mas na prática, a clorofila se decompõe gradualmente, enquanto compostos aromáticos complexos começam a se formar. Esse atraso intencional na secagem permite que a estrutura celular da folha mude quimicamente. O ar dentro do celeiro se transforma dia após dia, passando de um frescor gramíneo e ácido nas primeiras etapas para um aroma mais suave e adocicado à medida que o tempo avança. Pode-se notar como as fileiras de folhas penduradas preenchem o teto como uma vasta teia orgânica. O equipamento gradualmente altera sua aparência física e a cor transita do verde original para o amarelo, atingindo finalmente o tom marrom acobreado que caracteriza o tabaco devidamente curado. Trabalhadores experientes não dependem de instrumentos digitais para monitorar o progresso. Eles testam a prontidão das folhas exclusivamente pelo tato e pelo olfato, sentindo a textura da nervura e a fragrância liberada. Depois fica mais complexo. Umidade e fluxo de ar são regulados manualmente através da abertura ou fechamento das janelas de madeira que revestem as paredes do celeiro. Um ajuste atrasado de apenas algumas horas pode ser fatal para a produção. O lote inteiro pode se tornar quebradiço e desmoronar, desenvolver mofo branco ou perder completamente sua carga aromática. Por isso, a vigilância sobre as correntes de ar é constante e rigorosa. Vê-se como o ar circula entre as folhas, mantendo o ambiente em um equilíbrio térmico preciso. 122 graus Fahrenheit é o limite térmico crítico que não deve ser ultrapassado durante a próxima fase. Quando as folhas atingem a flexibilidade adequada, elas são reunidas e empilhadas em grandes volumes conhecidos como pilones. Essas pilhas não sofrem compressão mecânica externa. Em vez disso, as folhas se comprimem suavemente sob o próprio peso. Apenas parece óbvio que o peso é um fator secundário.
mas na prática, ele cria as condições térmicas exatas para a fermentação natural. Tudo só se complica. Trabalhadores inserem um tubo de metal oco profundamente no centro de cada pilone para monitorar o calor interno. Se a temperatura ultrapassar o limite estabelecido, a pilha inteira é desmontada, revolvida manualmente e reconstruída do zero. Este procedimento de resfriamento e rearranjo deve ser repetido de 3 a 5 vezes durante todo o ciclo de fermentação. Para folhas mais grossas e ricas em óleos, como o tipo ligero, a fermentação pode durar até 6 semanas. Folhas mais finas, como viso ou volado, exigem um período menor, geralmente de 3 a 4 semanas. 35 a 50 folhas compõem os pacotes que os mestres artesãos começam a organizar após a primeira fermentação. Cada folha individual é espalhada sobre grandes mesas para uma inspeção minuciosa. O mestre avalia a posição original na planta, a espessura, o conteúdo de óleo, a cor, a estrutura das veias e a elasticidade. As folhas são então separadas por funções: o miolo para o núcleo interno, o capote para manter a estrutura unida e a capa para a camada externa, selecionada por sua perfeição visual. O processo está apenas ganhando velocidade. Remover o caule central é o passo crítico que resta antes que as folhas possam ser misturadas. Se o caule permanecesse intacto, ele causaria uma queima inconsistente e uma sensação irregular ao toque. No entanto, o caule não pode ser extraído enquanto a folha está seca e quebradiça. Por essa razão, o fardo inteiro deve passar por uma reidratação controlada em salas de umidade ou sob panos úmidos por 12 a 24 horas. Somente após recuperarem a maciez é que o despalhe pode começar. Trabalhadores qualificados puxam o caule suavemente ao longo do comprimento da folha, separando-o da base até a ponta com as mãos. Para as folhas de capa e capote, o caule é removido integralmente para garantir uma superfície lisa e um fechamento sem costuras. Já para as folhas de enchimento, apenas a porção inferior é retirada, mantendo um pequeno núcleo estrutural que auxilia na manutenção de uma queima uniforme e prolonga o tempo de uso. Nesta etapa não termina, pois os fardos seguem para as salas de envelhecimento. 10 anos é o tempo que algumas folhas de capa premium podem passar maturando antes de serem utilizadas. Cada fardo é rotulado com a variedade do tabaco, sua posição na planta e a data exata do início do envelhecimento. Quando este ciclo termina, os Master Blenders reavaliam cada folha para criar a mistura final. A tarefa é combinar folhas que se complementam. Algumas sustentam a combustão, outras moldam o aroma e outras adicionam profundidade e calor ao conjunto. A câmera desliza ao longo das mãos do especialista, que detecta diferenças mínimas pelo toque. 5 minutos é o tempo que um artesão habilidoso leva para transformar a mistura em um produto finalizado. O processo inicia-se com o miolo, onde cada folha é enrolada em uma espiral solta para permitir que o fluxo de ar seja constante. O capote é então aplicado ao redor desse núcleo, fixando o enchimento firmemente antes de ser colocado em prensas de madeira com sulcos específicos. Após alguns minutos sob pressão moderada, o corpo é transferido para a mesa de enrolamento da capa. Transição para o próximo nível. Pode-se notar a fineza extrema do enrolador ao aplicar a camada externa, sem deixar vincos ou costuras visíveis. A cabeça do produto é aparada com precisão e uma pequena gota de adesivo vegetal é aplicada para selar a extremidade. Mas tal maestria manual requer anos de treinamento contínuo para ser atingida. Após a fabricação, cada unidade passa por uma inspeção de qualidade, onde o inspetor rotaciona a peça sob luz focada. Verifica-se a uniformidade da cor e a densidade da distribuição interna do tabaco. Cargas de várias semanas a meses de envelhecimento adicional aguardam os produtos aprovados antes da embalagem final. Eles são separados por linha, tamanho e tonalidade da capa, sendo então acomodados em caixas de cedro. O cedro é a escolha predominante não apenas pela estética, mas pela sua capacidade física de reter umidade e preservar óleos essenciais. Algumas linhas de alta gama incluem certificados com o número do lote,
o ano da colheita e a identificação do artesão responsável. O material segue adiante pela cadeia de distribuição de forma organizada. 25. Este é o número médio de mãos artesanais que tocam cada charuto antes que ele chegue ao seu destino final. Por que tamanha dedicação manual em uma era de automação industrial acelerada? Aparentemente, máquinas poderiam replicar a forma cilíndrica com precisão milimétrica e velocidade superior. Mas a resposta reside na natureza orgânica do tabaco, que exige a sensibilidade do toque humano para identificar a densidade correta e a elasticidade das fibras, algo que sensores eletrônicos ainda não conseguem emular plenamente. Uma caixa de charutos armazena muito mais do que folhas de tabaco processadas. Ela preserva décadas de história técnica, domínio de manufatura e a identidade cultural dos especialistas envolvidos em sua criação. Cada camada de folha é selecionada individualmente, enquanto cada movimento de enrolamento manual representa o ápice técnico de gerações sucessivas de artesãos. Estes profissionais dedicam existências inteiras à preservação deste ofício vivo e dinâmico. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o ato de utilizar um charuto parece ser um hábito comum de consumo, mas na prática, ele se configura como um ritual técnico rigoroso e uma experiência profundamente pessoal. Pode-se notar como o equipamento de corte prepara a extremidade com precisão, enquanto a chama estabiliza a queima de maneira uniforme e lenta. O processo está apenas ganhando velocidade. O tempo flui de maneira distinta durante este procedimento imersivo, onde a pressa é substituída pela observação atenta das nuances do material. Vê-se como o fumo se desprende em colunas densas e acinzentadas, revelando a complexidade da estrutura interna da folha de capa. O equipamento gradualmente monitora as condições de umidade e temperatura nos umidores, garantindo que a integridade física do produto seja mantida até o momento exato de seu uso. Depois, fica mais complexo. A análise das propriedades térmicas e da combustão estável demonstra a qualidade do aço das guilhotinas e a eficiência dos sistemas de ventilação nos espaços de armazenamento. 120 minutos de dedicação ininterrupta podem ser necessários para que um único exemplar seja finalizado pelas mãos de um mestre torcedor experiente. A câmera desliza ao longo das bancadas de madeira, onde as lâminas curvas cortam os excessos com exatidão cirúrgica. Esta etapa não termina na fabricação, estendendo-se pela logística de conservação, que utiliza cedro espanhol para regular o ambiente interno das embalagens. O material segue adiante pela cadeia de distribuição, mantendo cada característica técnica intacta para a fase final de consumo consciente.